Examinando as Escrituras, vamos estar lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 4. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando Deus criou o homem, a mulher, Deus criou do pó da terra. Isto significa a criação da carne, totalmente terrena e sem entendimento. Vindo do pó, foi feito como fazemos um boneco de barro, uma estátua, e ele não entendia nada, não ouvia, não falava e não conhecia Deus, não podia crer em Deus, não podia obedecer a Deus. E esta figura vem até os dias de hoje. A carne não herda o reino de Deus. A carne não compreende a sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus. Ela é totalmente terrena, feita de um material comum sobre a face da terra, do pó, e ao pó voltará. E não terá conhecimento de Deus, não terá experiências com Deus, não terá nem a herança dos céus, nem conhecerá os segredos de Deus. A alegria, a paz, a longanimidade, podemos aqui citar todos os frutos do Espírito. Então a carne é algo que veio do pó e não tem sentimento, não tem vida em si, não tem comunhão com os céus, não tem entendimento. Então foi soprado o Espírito. Quando Deus sopra o Espírito, vem muito mais do que a letra te revela ao ler este texto, ao meditar sobre este texto do Gênesis. Este sopro do Espírito traz muito mais do que nós conseguimos imaginar ou entender apenas interpretando a letra. O Espírito traz vida. O Espírito traz revelação, conhecimento da glória de Deus. O Espírito traz tudo aquilo que Deus tem preparado ao ser humano. O Espírito faz com que o homem se torne uma alma vivente e assim possa entrar na presença de Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, ter vida, ter criatividade, ter alegria, paz, segurança. Então existe uma riqueza que nós sequer teríamos tempo aqui para descrever, as riquezas do Espírito. Então este é o tema da palavra de Deus. O tema da Bíblia, o tema das Escrituras é este desenvolvimento, este conhecimento em espírito, em verdade, é ser espiritual, é crescer em graça espiritual, em sabedoria espiritual. É este homem, esta mulher, que foram criados apenas como carne, seres terrenos, mortais. Ele agora recebe o Espírito e ele deve dar ênfase a essa vida no Espírito, a revelação do Espírito, ao conhecimento do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa fé deve estar baseada não na sabedoria humana, terrena, carnal, do pó. O pó também significa, além de carne, significa morte, voltar para a terra, para debaixo da terra, sem sentido, sem valor, deixou de existir, acabou, voltou a formar aí a cadeia alimentar, formará novas plantas, novas árvores, voltará à terra. Mas nós não somos somente pó, nós temos também um espírito, e este espírito pode, deve conhecer todo o poder de Deus, toda a vida, a riqueza da vida com Deus, viver para Deus, viver na presença de Deus, conhecer a Deus. E este Espírito ainda
tem a condição de receber o dom da vida eterna, da salvação e viver eternamente com Deus. Então esse é o objetivo do Espírito, é entrar na presença de Deus, é estar em comunhão com Deus, é viver eternamente com Deus. O versículo de número 6 diz assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. Então, o poder irá para o Espírito. O poder é de Deus, é o reino de Deus chegando. E esse poder da carne, do homem criado do pó da terra, está se acabando, vai passar. Ele é trocado, ele envelhece como nós trocamos uma roupa. Porque tudo que é material fica velho, passa e deve ser substituído. Desta forma, nós sabemos que será substituída esta terra, estes céus que nós vemos, por nova terra e novos céus, onde habita a justiça, em que viverão aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, os que são espirituais, os que desenvolvem, crescem espiritualmente. Paulo diz aqui, é para os que são espiritualmente maduros. Então você deve estar buscando a Deus em espírito. Você deve estar crescendo em espiritualidade, em comunhão com Deus, em busca a Deus. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. E a sabedoria do Espírito é a habitação do Espírito, é a vida no Espírito, é ser espiritual, é ter discernimento das coisas do Espírito. Porque assim nós entendemos realmente o valor da vida e conhecemos a Deus. E nós vamos ver aqui que além de recebermos o sopro do Espírito na criação, nós agora recebemos ainda mais, uma porção maior, nós recebemos o Espírito de Deus para nos ligar com o céu, para o arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor na glória. Essa é a nossa expectativa, é ter discernimento espiritual para sermos salvos, para agradarmos a Deus, para andarmos com Deus nessa terra e sermos, como foi Enoque, arrebatados para viver eternamente com o Senhor. E só vivem com o Senhor, só entendem as coisas de Deus aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e nasceram do Espírito. Importa-vos, disse Jesus, importa-vos nascer de novo. Você já nasceu ali criado na carne, mas a carne morre. A carne não vai para o céu, a carne não vai entrar na presença de Deus, o pó voltará para o pó, mas o Espírito voltará para Deus. Então você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você tem que andar em Espírito, você precisa orar para ter discernimento das coisas de Deus, da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus. O Espírito Santo vem, escreve no seu coração a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o amor, e o Espírito te conduz na prática, te dá poder para viver, executar essa palavra e ensinar, anunciar também essa palavra. Diz aqui que Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. A nossa glória é sermos espirituais. A nossa glória é podermos falar com Deus como Pai, é sermos filhos. Essa transformação de pó, de carne, com cheiro de morte, vai voltar para o pó, será uma tragédia, vai perder tudo, tudo que adquirir nessa terra material vai se perder, não entrará no céu, não servirá como herança, entrará vazio, vai ficar tudo aqui, mas agora Deus promete nos dar a sua glória, que é a riqueza do Espírito. E no Espírito o nosso tesouro está no céu, lá está o nosso tesouro.
onde a traça, a ferrugem não corroem. Essa vida que agrada a Deus é servir a Deus, é obedecer a Deus, é cada lágrima derramada na obediência a Deus, servindo a Deus com alegria, com prontidão, obedecendo a palavra de Deus. Essa é a glória, é viver com Deus aqui e viver com Deus na eternidade. Deus preparou para nós através do Espírito, nos soprando o Espírito fôlego de vida e agora nos batizando com o Espírito Santo, que é justamente esta prova de que nós já temos uma herança no céu, já somos participantes do céu, e você pode e você vai entrar na presença de Deus para viver eternamente com Deus, se você nascer de novo da água e do Espírito. Isso vem pela pregação da fé. A partir da pregação da fé, você crê em Deus através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você recebe o Espírito da promessa. É esse Espírito que te vivifica, é a prova de que você está vivo. Uma nova vida que começa aqui e não termina, e vai continuar na glória, na presença de Deus. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós já vemos aqui essa distinção entre tudo que for relacionado à carne, ao pó, vai voltar para o pó. Os poderes deste mundo, pessoas que hoje governam e que não entendem as coisas do Espírito, estão aí em guerra, estão matando, são cruéis, matam para sobreviver, mas irão morrer também, já estão perdendo a vida está passando para eles, porque eles só se apegam às coisas da carne, do pó, deste mundo. Então não entenderam as coisas do Espírito, não entendem que tem um Espírito, não entendem as coisas de Deus. Então, até por isso crucificaram ao glorioso Senhor, Jesus Cristo, Senhor da glória, não entendendo a mensagem dos céus, não entendendo a comunhão do Espírito. Porém, como dizem as Escrituras, aqueles que amam a Deus, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, aqueles que têm um propósito, como diz o Senhor Jesus, está de acordo com essa palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Paulo, quando diz aqueles que amam o Senhor, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pela fé desejam praticar, viver esta palavra, agradar a Deus, creem em Deus, têm fé. Então o Senhor batiza com o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, reveste com o Espírito Santo, para que você possa compreender as riquezas de Deus, a promessa, a vida de Deus. Quando aqui fala sobre o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Neste primeiro momento, esta revelação é da palavra, é da vida com Deus, é pela fé, entrar na vida com Deus. É o que Deus tem para você agora, é a paz, é a alegria, é a felicidade, é a presença de Deus, é Deus viver com você a cada dia, essa alegria que desperta com você pela manhã, é viver com Deus, são as riquezas das revelações do Espírito Santo dessa nova vida com Deus. Que você possa então estar recebendo ao Senhor Jesus, o Senhor da glória, recebendo pela fé, e assim ser batizado com o Espírito Santo e ter a alegria do céu, ter a certeza de que esse corpo físico feito aqui do pó vai voltar para a terra, que o deu vai perecer, mas o Espírito Santo volta a Deus, que o deu é do céu,
é do alto, é de Deus, é da vitória, é da vida realmente que tem valor, é da vida eterna. É receber este Espírito Santo, é o Espírito da promessa, é o Espírito de vida. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, que todos possam receber o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo, terem vida, aquela vida que não tem, aquele que vive na carne, Senhor, vive numa expectativa de a qualquer momento morrer, de com o tempo morrer e perder tudo o que está fazendo nessa terra vai ficar e ele perecerá. Mas aquele que recebe a vida, recebe o Espírito de vida, recebe através da fé em Cristo, em Jesus Cristo, Senhor da glória, este está ligado com os céus, este está ligado com Deus, com a presença de Deus, com a vida em Deus. Essa vida é eterna e por isso ele é feliz e tem paz, com a certeza de que tem uma riqueza eterna, que está bem guardada e ninguém jamais poderá roubar esta riqueza que ele recebe pela fé em Cristo, o Espírito Santo e a vida eterna. Abençoa todas as nações da terra, abençoa com cura, abençoa com salvação, Senhor. Ó Espírito Santo, vem habitar, ó Deus, nestes corpos, neste pó, nessa vida condenada à morte, a voltar para o pó. Espírito Santo, vem resgatar e vem dar vida, Senhor, a estes corpos, dando uma nova vida para que essa pessoa, para que todas as nações possam viver eternamente na presença de Deus, porque há lugar para todos e o Senhor da glória quer salvar a toda a humanidade. Nós oramos pela salvação do mundo e clamamos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.